Bom, excelente, seja bem-vindo. Meu aluno, minha aluna, né, que aceitou receber a orientação minha, tá? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo relativamente rápido, pessoal, para auxiliar vocês no trabalho de conclusão de curso de vocês, tá? Geralmente você tem um professor da disciplina que orienta, né? Mas eu particularmente gosto de passar algumas das minhas orientações para os meus orientandos, né? De tal forma que a gente consiga tornar o trabalho de vocês um pouco mais assertivo, né? Que vocês gastem menos tempo, tudo bem? Você deve assistir esse vídeo até o final e marque os pontos importantes e você ainda pode reassistir esse vídeo em outros momentos, tá? Do seu desenvolvimento de trabalho para te auxiliar, tudo bem? Então você não precisa gravar tudo que eu estou falando hoje, tudo bem? Aqui são os temas que a gente vai estar tratando hoje. Eu vou tentar ser relativamente breve em cada um deles, tudo bem? E a primeira coisa que a gente tem que falar, então, é o que é, né? E para que serve um TCC, né? Bom, primeiro, né, o TCC ele vai ser fundamentalmente um documento técnico, né, e ele vai ser utilizado para que você consiga a sua titulação, perfeito? Por causa disso, né, a gente precisa que este documento, né, seja primeiro altamente técnico, tá? Que ele seja devidamente fundamentado, esse deve ser coerente e lógico, e ele deve ser, na verdade, um reflexo da sua formação, tudo bem? Então a gente espera que o TCC seja um documento muito bem redigido, tá? Isso é esperado, beleza? Basicamente a gente tem hoje no CEUB, né, duas formas de ter o TCC. A gente pode fazer do estilo, né, monografia, que tem geralmente mais ou menos 60 páginas, né? Ele é um documento geralmente mais abrangente, ele é mais didático, você apresenta, né, pontos de uma forma muito mais tranquila. Já a formatação de artigo, você tem um documento que ele pode ter até 20 páginas, tá? E ele deve ser bem mais técnico do que a monografia, né? A gente hoje aceitou esse tipo de artigo, né, para que a gente consiga fazer maiores publicações, tá? E ele tende a ser um pouco mais sofisticado, tá? Eu vou mostrar para vocês exemplos, tá? Já criei pastinhas aí para os meus alunos, eu vou mostrar 2 alunos específicos e vocês vão entender o que eu estou falando, tá bom? Bom, professor, o que que eu posso falar, né, sobre o meu TCC? Bom, depende, né? Depende de acordo com a sua orientação, né? Tem alguns professores que já têm temas pré-definidos, né? Tem alguns professores que falam basicamente de algumas áreas muito específicas, né? Eu, particularmente, professor Yuri, tá? Eu gosto que os meus alunos tenham muita liberdade, né, na escolha do tema. Então, tem uma listinha de temas lá, você pode escolher algum deles ou você pode trazer um próprio tema à sua escolha, tá? É importante, né, que você entenda o seguinte: o TCC ele vai ser uma jornada. Ele é um trabalho muito longo, ele é árduo, ele é cansativo, tá? Ele é estressante. Então, se você já vai pesquisar alguma coisa, né, que não vai te trazer muita felicidade ou interesse, isso já vai ser uma coisa um pouco ruim, tá? E desgastante. Então, procure definir um tema que te causa interesse, né? Que você tenha curiosidade de pesquisar e que você tenha se sinta bem, né? Fazendo aquilo, tá? O que que eu recomendo, né, que logicamente o tema, né, ele tem que ser muito compatível com o seu orientador, né. Você não pode pegar um professor, por exemplo, de solos, né, e esperar que ele te oriente num tema de estruturas, né, por exemplo, né. O contrário também é verdadeiro, tá. Então essa parte é bem importante também, tá. Professor, por onde eu começo, né? Como que eu tenho que escrever esse TCC? Bom, coisa mais importante que a gente precisa ter, né, a ciência de que o trabalho é seu, tá. Quem vai pesquisar vai ser você, quem vai escrever vai ser você e quem vai apresentar o seu trabalho vai ser você, tá. Então é muito importante que você consiga, né, transcrever de forma muito clara, o seu entendimento sobre aquele assunto, tá. O orientador, ele vai ser apenas para te orientar, né. O orientador não vai escrever seu texto para você, ele não vai revisar o seu texto para você, tá, ele não vai construir as ideias com você, ele vai te auxiliar, né, para que você consiga fazer isso, tá bom? Por esse motivo, né, como você, né, é literalmente a pessoa, o protagonista desse trabalho, é importantíssimo que a gente tenha esses 4 pilares. Muito importante que você tenha planejamento, né, definição das suas prioridades, seus objetivos e metas muito bem definidos e um cronograma, tá. Até o final da aula de hoje eu vou falar um pouco sobre cada um desses temas, né, para que você tenha aí bastante, cautela, né, no seu desenvolvimento, tá. Bom, o TCC basicamente ele tem todas essas etapas, etapas de 1 a 11, tá.
E não se engane, né, você apenas tem 4 meses, né. Geralmente o semestre tem 4 meses e meio, né, alguma coisa assim, mas se perde um pouco de tempo para definir, né, para começar. Então, esse tempo é um tempo muito precioso. Então tem temas relativamente longos, né, que não dá para dissertar, né. Tem outros temas que já ajuda. Bom, até o presente momento eu espero que você já esteja comigo, né, na etapa 3, tá. Então a primeira etapa é a identificação de um professor, né, orientador, algum orientador que você goste muito da disciplina ou que você se identifique muito com o orientador, né. É importante que você tenha de acordo, né, o tema. Ah, então eu vou pesquisar sobre, por exemplo, eu gosto muito de estruturas, vou falar basicamente sobre, sei lá, flambagem de colunas de concreto, por exemplo, né. Então, o tema ele tem que estar muito bem amarradinho, perfeito? A próxima etapa é a etapa de criação de pastas compartilhadas, né. A gente vai estar trabalhando exclusivamente via Google Drive. Eu vou mostrar para vocês aqui, mas eu já criei pastas para vocês com documentos que vão te auxiliar na sua jornada, tá. Ao final desse vídeo de hoje eu vou compartilhar esse vídeo e algumas pastas para alguns alunos, tá. A próxima etapa, etapa 4, né, eu ainda vou ajudar vocês a definir os objetivos de vocês, identificar um objeto de estudo, né, então a gente vai falar sobre flambagem lateral, então a gente vai fazer um estudo de caso, a gente vai fazer simulação em tal e tal programa, a gente vai comparar com tal, equação, enfim, tá. Metodologia e cronograma também, tá. A metodologia está mais para frente, né, mas é basicamente como que a gente vai construir, né, de qual forma a gente vai conseguir erguer, né, a nossa pesquisa, tá. Bom, a quinta etapa é a etapa, mais importante do trabalho todo. Muitos alunos meus, pulam essa etapa, e é nítido, né, quando o aluno pula essa etapa, mas basicamente você tem que obrigatoriamente identificar 20 textos, sendo esses textos artigos, relatórios técnicos, dissertações, trabalhos de conclusões, você pode achar também, teses de doutorado, tá. Precisa obrigatoriamente de 20 documentos técnicos, né, que serão a sua base, o seu referencial teórico, tá. Então, naquele exemplo que a gente estava falando sobre flambagem de coluna, eu vou pesquisar, né, em ferramentas específicas que eu vou mostrar para vocês, exatamente quais são os autores que tratam daqueles assuntos, quais foram as últimas descobertas, quais são vamos dizer assim, o estudo da arte, né, daquele determinado tema. Eu preciso saber muito claramente, o que está sendo discutido, pesquisado, né, e o que está tendo hoje dentro desse assunto, que é mais importante ser tratado, tá. Professor, por que que essa etapa é tão importante, né? Porque primeiro, né, quando você pesquisa esses textos técnicos, você já fica acostumado a ler o texto técnico. Segundo, ele vai facilitar que você consiga escrever o seu próprio tema. Quando você sabe o que você está lendo, você já sabe basicamente os tópicos, você já sabe, você consegue já estruturar a sua pesquisa, tá? Muito importante, eu já estou tornando obrigatório isso, depois que você acaba essa etapa, você tem ainda que me apresentar, tá? Etapa 6. Então você vai montar uma apresentação com os principais artigos, as principais conclusões, os estudos, os principais resultados que você viu, né, nesses últimos 20 arquivos. Você vai me mostrar, né, numa apresentação de 1 hora, tá. Só depois dessa etapa que eu vou permitir que você comece a escrever o seu texto. Beleza? Tá? Então muito importante, etapa 5. Bom, uma vez que eu te dou o aval, ó, ok, você já sabe bem do assunto, agora você vai começar a construir o seu texto. Aí tem lá dentro do texto, vou mostrar para vocês o pique estrutural, tá? Na verdade, vou mostrar agora, né? Principalmente essa pasta aqui, onde é que tá. Bom, então lá no Drive de vocês, eu tenho aqui, por exemplo, 2 alunos que eu já comecei a orientar esse semestre, e eu vou pegar essa pastinha e compartilhar com vocês, tá? Nessa pastinha, quando você clica 2 vezes nela, você vai ver 4 pastas. Uma delas tem lá 0 documentos. Esses documentos são documentos em anexos, tá? Que vão te auxiliar no seu estudo. Tá aqui, ó, pique estrutural. Clica 2 vezes nele. Você vai ver que aqui, pessoal, tem basicamente todos os itens necessários para fazer uma pesquisa. Todos. Exatamente indicando o que que deve ter em cada um, quantos caracteres, né? Informações relevantes, tá? Tudo, tudo, tá? Então, é imprescindível que você leia esse texto, né? Você vai ler esse texto e através dele você vai conseguir estruturar a sua pesquisa, né?
Essa pastinha, né, tem outras coisas importantes, tem orientações, que é essa apresentação que eu estou mostrando hoje, tem aqui um TCC exemplo do que não fazer, que eu vou mostrar para vocês, que eu peguei de um aluno anterior, tá. E aqui o cronograma também que a gente vai definir nas próximas reuniões que nós iremos ter, tá. Aqui fora da pastinha, tem referências onde você vai botar os seus artigos, o seu estudo de casa, se é o que você vai desenvolver, uma simulação, enfim, e os seus resultados, tá. Professor, tem que ficar trabalhando dentro do Drive obrigatoriamente? Sim. Por quê, professor? Alguns se enganam, acham que é para eu monitorar o aluno, mas não, é para eu conseguir, facilitar a passagem de feedback, tá. Então aqui já deixei para vocês 2 modelos, modelo de artigo para conclusão de curso, modelo de artigo. Clica 2 vezes nele, você vai deixar esse mesmo arquivo, dessa mesma formatação aqui dentro, tá. Então você já pode começar a escrever por cima deste formato um arquivo, seu novo arquivo, tá. Já está prontinho, ó, com o número de páginas, né, os textos, as formatações, é só escrever por cima, beleza? E o formato de TCC, né, o TCC ele é um pouco mais longo, né, não sei como é que vai abrir aqui, deixa eu ver. Eu acho que não botei não, eu tenho que colocar de novo. Mas enfim, dá para você construir a partir desse também, tá. Bom, e então eu já compartilhei isso daqui com vocês, tá. Então é importante que você tenha isso em mãos, tá. Então quando você começar a escrever lá dentro do seu Drive, né, ali dentro do Word do Google Drive, né, vai ser mais fácil para eu conseguir passar o seu feedback, tá. Quando a escrita estiver mais avançada, né, etapa 8, você vai avançar para o seu estudo de caso, né. Depois que você concluir essa etapa 7, eu vou estar te monitorando, avaliando como é que você vai indo. Você vai para a etapa 8, depois quando você finalizar o seu estudo de caso, conclui ele. Etapa 10, escreve os últimos resultados. Etapa 11, fazer a apresentação, tá. Eu já dentro da pastinha você pode usar inclusive esse próprio formatação aqui de apresentação para escrever o seu, né. Bom, etapa importante, definição da metodologia, como eu falei. Qual que vai ser a forma, né, que a gente vai conduzir a nossa pesquisa? A sua pesquisa fazendo o seguinte, ó, a gente vai fazer uma revisão bibliográfica e um estudo de caso. Hoje vai fazer uma pesquisa e ação. Hoje vai fazer documental e só revisão bibliográfica. Ou a gente vai conduzir um experimento, ou fazer uma pesquisa narrativa, enfim, tem várias metodologias. Nas engenharias, geralmente a gente faz um estudo de caso, a gente faz também desenvolvimento de projeto, muito bom. Você também pode fazer um experimento, né, mas lembrando que a gente só tem 4 meses. Se você iniciar antes, melhor, né, dá para a gente explorar mais. Mas geralmente em 4 meses para estruturas em engenharia civil a gente tem certa dificuldade, porque a gente geralmente não tem muito tempo. Mas não impede, é só a gente solicitar o material, tá. O que que eu devo onde é que eu devo pesquisar os artigos, professor? Essa é a primeira dúvida, né, dos alunos, né. Já definimos o tema, já tem as pastinhas organizadas, vou começar a pesquisar os artigos. Onde eu começo? Bom, botei aqui para vocês 5 referências básicas. Tem o site da EBSCOT, tá, é o site mais importante que a gente tem. Ele você vai conseguir entrar via seu espaço aluno, né, em artigos digitais, artigos internacionais, tá. Eu deixei aqui para vocês, ó, o link, caso você não consiga entrar, ó, você vai cair nessa paginazinha. Então é só clicar nele, tá, e ele abre para você o site da EBSCOT. Como você é aluno, tá, você faz o login no site do seu UB, né, você pode só entrar pelo espaço aluno também. Eu vou entrar aqui pelo SGI para vocês verem. Então aqui em acadêmico, tá, acadêmico, deixa eu ver. Periódicos internacionais aqui, clica nele, ele vai cair direto no site da EBSCOT, tá. A EBSCOT nesse sentido ela é muito simples, clica aqui ó, selecionar todos, continuar, e aí você vai pesquisar qualquer coisa, né. Então é o melhor site para você achar os seus artigos, para você identificar TCCs e etcétera. Então a gente estava falando de flambagem, né, flambagem em colunas de concreto, por exemplo. E aí ele vai servir como se fosse um Google Scholar, né, um Google acadêmico. Você simplesmente pede para pesquisar e ele vai achar em toda a banca de dados deles, né, todos os artigos, pesquisas, revistas, né, tudo aquilo publicado. Tem os textos em PDF direitinho, ó, tá. Então isso aqui é muito bacana, né, facilita bastante, ó.
Eu vou clicar aqui, ó, texto completo, forma de tensão de flambagem distorcional em colunas, né? Ele já tá aqui, ó. Então isso aqui facilita um bocado, né? Tem muitos alunos que chegam no último semestre do curso e não sabem que a gente tem esse recurso, tá? Você pode baixar, ó, veja a data, né? Procure sempre priorizar documentos mais recentes, tá? Mais atuais, né? Aqui, beleza? Então bem tranquilo, tá? Um outro site bom, tá? É um site da Cielo, tá? Cadê ele? Aqui. Tem o site da Cielo e também tem os periódicos da CAPES, né? Os periódicos da CAPES também estão lá em artigos digitais, periódicos CAPES ou a Cielo Brasil. Os três basicamente têm mais ou menos as mesmas características. O da CAPES é esse próprio site da CAPES, você pode entrar, você pode ter acesso aos PDFs também direitinho, e o site da Cielo também, igualzinho, né? Só clicar e você pode entrar lá e pesquisar, tá? Eu deixei também, pessoal, indicado para vocês o Google Acadêmico, né? Ou também chamado Google Scholar. Ele tem essa carinha aqui, ó. Então basta você entrar lá no Google, clica lá no Google, escreve Scholar. Ele vai mostrar aqui o Google Scholar, né? O Google Acadêmico. Aí você só clica, né? Flambagem, de coluna, de concreto, né? Pronto. Ele vai trazer várias coisas também relacionadas ao tema, tá? Então já tem lá o artigo direitinho, enfim. Basta você procurar direitinho, tá? Então, muita gente desconhece, né? Eu também deixei aqui para vocês, pessoal, algumas revistas, tá? De engenharia. Então, tem a revista da Tecna, tem a revista também, Tecne, perdão. Tem a revista da construção, a revista do aço, tem muitas revistas boas, né, que você pode também ter acesso. E por último, tá? Essa ferramenta, pessoal, é uma ferramenta que ela não, formalmente a gente não passa muito isso porque não é legal, tá? Mas também tem o Science Hub, que é uma plataforma russa, tá? Que você consegue baixar qualquer documento em PDF de algum artigo que você não consegue baixar. Por exemplo, vou achar aqui Geral Distortional Buckling. Vamos supor, é o Cyber. Vamos supor que eu esteja querendo achar um artigo específico. Eu achei um artigo específico numa revista internacional. E essas revistas internacionais, pessoal, elas são complicadas porque você não consegue baixar o PDF, tá? Você precisa comprar ou tentar acesso pela sua instituição, que a gente no Seubra não tem, né? Então é um pouco complicado porque não dá, né? E aí o que acontece, professor? E aí, a gente fica sem o estudo, né? Então, os russos desenvolveram esse... Pô, fechei sem querer. Deixa eu abrir aqui de novo. Histórico aqui, tá? Os russos, então, desenvolveram essa ferramenta chamada Science Hub. O logo deles é removendo as barreiras da educação, né? Da pesquisa, né? Então, vamos supor que eu queira achar esse artigo. Eu posso simplesmente clicar aqui, selecionar o link, jogar aqui e pedir para ele quebrar, tá? E aí você vai ter acesso literalmente ao arquivo em PDF, tá? Então isso, como eu falei, né, não é legal. A gente fazia isso muito em universidade pública, né, porque, enfim, não tem recurso, né? Mas você pode usufruir dessa ferramenta se for realmente necessário, tá? Então, novamente, né, eu acho que não vai precisar disso, mas deixei para vocês, né? Tá bom? Bom, então beleza, pessoal? Então tá aqui basicamente os 5 locais onde você deve procurar os seus artigos, tá? Os seus textos. Nada impede você procurar em outros lugares, exceto, tá? Em locais que não vão dar certo, tá? Evite imensamente Wikipédia, blog, tá? Eu já vi gente botando referência como blog, isso me dá uma raiva imensa, tá? Site de notícia também, eu já vi aluno copiando notícia de um site, colando em TCC, isso é tiro no pé, tá? Facebook semelhantes, tá, pessoal? Por favor, novamente, né, que nem a gente falou ali no começo. O TCC, ele é um documento técnico, né, altamente sofisticado. Ele tem que ser um reflexo da sua formação e ele é o que vai te dar a titulação, tá? Não é um trabalho de faculdade, não é tipo todo mundo junta uma parte do TCC, não funciona dessa forma, tá? Então não faça isso, pelo amor de Deus. Se você fizer isso, você vai cair lá embaixo comigo, né? E a gente vai começar a ter uma relação bem complicada, tá bom?
Bom, considerações sobre a escrita, né, isso eu para mim é óbvio, né, mas é bom reforçar, tá bom? Gente, o TCC é uma escrita que ela é uma escrita técnica, tá? A gente nunca se refere em primeira pessoa, né? Nós vamos estar estudando, né? Não, né? A gente também nunca deve se referir no futuro. Ah, esse trabalho irá abordar, não. Quem está lendo, lê o que já aconteceu, né? Então, esse trabalho desenvolveu tais e tais coisas, né? Cuidado imenso com plágio, tá? Já vi muita gente colando, às vezes eu vejo um texto que, pô, o texto não tá da forma como o aluno fala ou escreve, né? Aí eu pego, dou um Ctrl C no texto e jogo no Google, Ctrl V. Já vi muito plágio, tá? Isso é bem complicado, tá? Plágio é crime, tá, pessoal? Nos Estados Unidos isso dá expulsão da faculdade, né? Aqui pode te dar sua reprovação, então atenção, tá? Evitar ao máximo escrever sentenças longas, tá? Utilize pontos, vírgulas, separe com conectores, né? Aí aqui eu vou fazer até um parênteses e mostrar para vocês um texto de um aluno sobre o que você não deve fazer, tá? Eu nomeei aqui um texto, eu botei na pastinha de vocês vão ler esse texto obrigatoriamente, todo esse artigo, tá? E eu vou pedir para vocês me fazerem um resumo, inclusive. Eu quero que você tente ler esse texto aqui grifado. Eu vou ler com vocês para ver o que vocês acham, né? Vamos ver. Existem métodos específicos e materiais para fazer a fabricação e instalações das esquadrias, porém não posso deixar de lado a questão que muitas das vezes as esquadrias podem vir a ter uma danificação muito antes do tempo de vida que lhe é dado, por falta de preparação, por falta de alguns profissionais que não tenham conhecimento técnico, apenas o conhecimento de prática, porque foi às vezes aprendido de forma não tão eficiente. Isso infelizmente acontece por algumas contratantes preferem pagar um valor abaixo do mercado, às vezes para tentar economizar ou às vezes por não ter um poder aquisitivo suficiente para contratar um bom profissional com conhecimento de causa, tá? Nem dá para respirar direito, tá? Aqui, pessoal, é um texto claro do que você não deve fazer. Evitar de se referir em primeira pessoa, evitar de usar termos coloquiais, evitar de usar frases muito longas, não ter conectores, não tem coerência, cuidado imensamente com a parte gramatical, tá? Então, isso daqui, o que você espera, né, que o aluno faça, né? Você espera que eu corrija, né? Então, isso tem que ter muita atenção, tá? Durante o TCC de vocês, eu não vou ficar revendo, tá? Gramática de vocês, eu só vou falar assim, vou grifar o texto todo e falar, reescreva, tá? Você vai ver, você vai reparar isso, tá? Então, muita atenção com esses detalhes, tá? Revise o texto antes de você submeter, tá? Professor, submeter para você? Não, não. Revise o texto antes de você mandar para a pessoa que vai revisar o teu texto para depois me enviar. Ué, como assim, professor? Bom, você escreveu o seu texto, como você está viciado em ler o seu texto todas as vezes, você vai fazer o seguinte, depois que você terminar de escrever, você vai pegar a sua mãe, sua tia, seu cachorro, enfim, alguém que saiba ler, você vai entregar o seu documento para esta pessoa e essa pessoa vai ler. E aí essa pessoa vai escrever lá, te corrigir, etc. Depois que essa pessoa fizer a revisão, aí você vai me mandar o texto, tá? Eu vou te perguntar, ó, já está revisado? Não, eu revisei, professor. Não, não, não. Você mandou outra pessoa revisar que não seja você, tá? Porque eu não vou querer revisar texto de vocês, pessoal. Eu perco muito tempo com isso e vocês já estão no 10º semestre do curso de Engenharia Civil. Esse tipo de erro que eu mostrei para vocês não deveria estar acontecendo nesse momento, tá? Não esquecer da concordância verbal, tá bom? Estruture seu texto com tópicos, tá? Que nem eu mostrei para vocês, tem lá um modelo de artigo, é só você seguir aquele modelo, né? Tá todo estruturado direitinho, é só escrever por cima, tá? Eu achava que eu não precisava falar isso, mas vou falar de novo, né? As suas referências teóricas, elas têm que estar em ordem alfabética, né? Teve aluno meu que já botou referência teórica não estando em ordem alfabética, teve aluno que já citou livro sem citar no texto, ou citou no texto e não botou na referência bibliográfica, tá? Todos os seus 20 artigos, 20, enfim, documentos que você for ler, tudo aquilo que você citar no texto tem que aparecer na referência bibliográfica. E o que você botou na referência bibliográfica, você tem que citar no texto, senão você tem que tirar um ou outro, tá bom? Bom, sobre a apresentação, essa acho que é a última parte aqui, mas o que é importante, né? A sua apresentação, pessoal, ela tem que ser um plus no seu TCC, tá? Então, lá você tem que botar muitas fotos, você tem que elucidar muito bem um tema, você deve seguir, né, a estrutura lógica, tá?
E qual que é a regra, né? Você vai ter 20 minutos, mais ou menos 2. É um tempo corrido, ninguém vai te interromper. O que eu recomendo, tá? Você deve estruturar o seu slide de acordo com o seu TCC, mas não copie o seu TCC, tá? Você vai basicamente precisar de um slide por minuto, tá? Então, se você vai falar 20 minutos, você tem que ter mais ou menos 20 slides. Evitar de encher de textos, mas, tipo, não deixar texto nenhum, tá? Priorize imagens, deixe o seu texto numa ordem lógica, não copie, né, do seu trabalho, escreva no texto, não precisa disso. Não esqueça do número de slides, né? Muito importante, tá? Você vai precisar basicamente de 10 minutos para fazer uma apresentação geral, da introdução, dos seus objetivos, metodologias, referencial teórico, etc. Estudo de caso, e os outros 10 minutos somente para você falar sobre o estudo de caso e seus resultados. Tudo bem? Então é meio a meio, nesse sentido, né? No final, não esqueça de fazer os seus agradecimentos, né, e se referir à banca, tá? Ao longo do seu TCC, a gente vai falar sobre esses assuntos de novo, mas aqui é só uma pincelada geral, tá? Bom, quais são os seus deveres, né, meus queridos alunos, né, para comigo, né, o seu professor? Bom, primeiro você tem que completar todas as etapas do TCC, que nem eu falei, tá? A gente vai se reunir mais ou menos uma vez a cada 3 semanas, geralmente. Eu não fico muito no pé, tá? Mas eu não quero deixar vocês muito soltos, tá? Porque eu não quero chegar nos últimos 5 dias de entregar o TCC e, tipo, a galera ficar não dormindo, virando a noite, me estressando também. Professor, já leu o TCC? Professor, já conseguiu fazer? Gente, eu também tenho coisas para entregar no final do semestre, tá? Perdão. Então é importante que você tenha um cronograma direitinho, né? Então você vai fazendo as suas etapas e me apresentando com o tempo, tá? Você deve fazer basicamente 4 entregas parciais. A primeira delas, né, como eu já falei, você vai fazer a primeira aula me mostrando o que você aprendeu do seu referencial bibliográfico, né? Depois, né, você vai ter que me apresentar um texto parcial até estudo de caso, incluindo estudo de caso, né? O que você vai falar, o que você escreveu, como que vai ser, etc. Depois uma terceira apresentação de resultado, que é, tipo, depois que você fez seu estudo de caso, você fez suas simulações, já tem os seus resultados, você vai me apresentar. E por último, seu texto completo, a sua entrega final. Tá? Depois que você já tiver revisado todo o texto, eu vou ver direitinho, aquela segunda pessoa, né, aquela terceira pessoa vai verificar o seu texto e depois me passar. E aí depois eu vou te liberar para você fazer a sua apresentação. Quando eu te liberar para fazer a sua apresentação, a gente vai marcar a banca, tá? Então você vai ter geralmente uma semana para fazer a apresentação e para a gente marcar a banca, tá? Bom, obrigatoriamente você tem que trabalhar dentro do Drive com os documentos que eu te passei, tá? Não quero que você fique fazendo cópias exageradas, né? Teve uma aluna que fez, tipo, 10 cópias de TCC, né? Porque ficava com medo de apagar, enfim, sumir. Não precisa. O Drive, ele deixa lá direitinho, ele vai atualizando por cima, tá? Senão você vai me deixar louco, você vai se deixar louco e a gente vai ter um problema, com certeza, tá? Inclusive a apresentação e os resultados, professor, inclusive eles, tá? Bom, pessoal, isso daqui é no geral, tudo bem? Espero que tenha elucidado algum dos pontos de vocês. Vou estar compartilhando hoje algumas coisas com vocês e qualquer dúvida vocês me mandem e-mail. Vocês já têm o meu número pessoal, porque vocês são meus orientandos, tá? E, enfim, terminar com isso, né? Na vida não existe atalhos, tá? Quando você pega um atalho, geralmente você acaba se equivocando, né? E você acaba percorrendo o maior caminho, né? Então procure escutar os meus conselhos, né? Que eu tenho certeza que você fazendo o seu trabalho direitinho, a gente tenho certeza que o TCC ele vai ser uma etapa gloriosa aí na sua jornada, né? E ele vai ser a etapa conclusiva, né? O TCC depois dele é o mercado de trabalho, né? Que separa você aí da tua carreira, tá? Então vamos focar bem nessa parte, tá? No mais é isso, se tiver detalhes, dúvidas, só falar comigo, beleza? Um abração.